Olá, meus amados, meus coruraros, como vocês estão? Espero que estejam maravilhosos, assim como nós. Alguns percalçozinhos, Renato com a canela rachada, mas está tudo bem, gente. A vida é assim. Não dá para fantasiar e falar que todos os dias serão mais que perfeitos, mas Deus está com a gente e a gente continua. Eu sou a Tânia do Renato. E eu sou o Renato da E Tânia. a gente é muito apaixonado pelo outro há muitos e muitos anos, por talvez séculos e séculos, amém? Gente, eu quero pedir para vocês aquelas coisas de sempre, que vocês se inscrevam. Estou vendo que vocês estão assistindo, porque tem visualização, mas não estou vendo o botão aí no curtir. A gente precisa disso. Na verdade, a gente precisa, não é nem pedir por isso ou aquilo, é porque a gente realmente precisa, porque o YouTube julga relevante aqueles que você faz um clique, um clique. Se você comentar e compartilhar, então aí é a glória de Deus na nossa vida. Agradecemos por tudo que vocês têm até agora nos ajudado, curtido os nossos vídeos, compartilhado, mostrado para as pessoas que é possível ter um casamento bom, é possível conseguir ultrapassar as barreiras, as tristezas e seguir em frente. Bom assim? Amém? Meu amor, agora vai... E além do mais, né? O objetivo do negócio é salvar vidas, né? Salvar casamentos, é vocês compartilhar isso para pessoas que vocês conhecem que de repente está com alguma luta, alguma dificuldade. Nós fizemos um bate-bola sexta-feira, né? Ontem, né? Um bate-bola bacana aí. Dá uma olhadinha Assistam, depois. tá? O episódio 27, né, amor? 27, né? É, hoje é o 28. 27. Episódio 27 foi só nós dois, foi bem legal. Fizemos Legal. um quiz de casal e foi bem engraçado, foi bem gostoso de fazer. Então, vamos apresentar? É isso feito. Tá Isso... sem óculos? Eu tirei o óculos para ficar diferente hoje. Ah, é? Olha pra câmera, Só que eu então. não sei. Peraí. Onde é que eu vou dar? Então, gente, olha só. Eu não vou repetir aquele negócio toda semana. Ah, porque casal. Não, esse casal aqui é muito especial. Esse casal é especial. Eu estava falando ali agora há pouco que nós somos contemporâneos, né? Sobreviventes. É aqueles casais sobreviventes, casal raiz, né? E eu quero com muita alegria receber hoje pela manhã, nessa manhã, Ernecles, grande amigo, grande querido amigo, e a Virgínia. Sejam bem-vindos, solta a palminha! Ei! Alexandre já tá ficando de saco cheio de tanto tocar palminha, né, Alexandre? Tá. E a palminha é bom, né? Gente, é um prazer muito grande, a gente realmente é contemporâneo. Eu não lembro quantos anos a gente se conhece, mas são muitos. Eu fiz encontro de casais, meu primeiro encontro de casais, você estava lá. Pois é, Então, tem um bocado de tempo. tem 30 anos, isso. 27. 7 anos. É bom, né? Nossa, É bom você saber que ao longo dos anos as amizades nem sempre estão todos os dias juntos, mas o valor da amizade eu acho que é esse. Porque quando você encontra, parece que você viu ontem. É mesmo. E vamos seguindo, sem Delícia. problema nenhum, graças a a gente Deus. não muda, né? Mesmo. Não muda, menina, a gente só melhora. Só Encontro de melhora. casais no Maria Penedo, Pastor Gessé. Isso Eita! mesmo. A gente estava trabalhando? Sim, Nossa, amor, nós somos muito velhos mesmo. nossa, sobreviventes mesmo. E esse encontro de casais salvou o nosso casamento, salvou a nossa vida. De lá Graças pra a cá, a Deus. gente nunca parou também de trabalhar para encontro de casais. Mas o que eu quero falar, gente, é que é um prazer muito grande, Obrigada. muito bom ter vocês aqui. E a gente vai começar com aquela perguntinha que geralmente as mulheres respondem, que é quanto tempo de casamento, filhos, netos, porque a gente está nessa fase, né? Então, Virgínia, conta pra gente, e depois você já pode começar a contar a história lá do início. Tudo que rolou. Aqui a gente tem uma parceria, a gente sabe da história juntos, né? Graças a Deus, mas eu vou falar. Nós temos 36 anos de casados, vamos fazer em novembro, dia 25 de novembro, 36 anos de casado. Somos casados para sempre, para toda a vida, né? E a gente está namorando e ficando 41 anos, que a gente Eita. namorou um pouquinho antes. A gente namorou bastante, né? E até a gente casar, mas é isso aí. Hoje nós temos 2 filhas, a Isabela e a Eliana, 2 netas, Antonella e Valentina. E mais o quê? O que mais que você quer colocar nesse momento? Um genro, David. Um genro maravilhoso, genro, quase, né? é quase um filho, né? Graças Genro, a né? Deus. Mais pro meu marido, né? Porque os dois são David mais parceiros Tess lá do que... Júnior, Aí sim. cavaleiro da Tábua Redonda. Bênção pura. São parceiros, né? Graças a Deus, gente. Não é fácil, né? Hoje em dia,
completar 36 anos de casado. Casamento é tudo de bom na vida, tanto do homem como da mulher. Não tem coisa melhor. Agora, é fácil? Não é. Tem que se realmente dedicar, tem que realmente Tem que cuidar, querer, né? tem que... Aprender, Tudo né? tem um processo, né? Graças a Deus, Deus colocou a Virgínia na minha vida, que seria o Ernecles, né? Sem a Virgínia durante esse tempo todo. Uau, E como pode que falar. começou? Vamos lá, vocês se conheceram onde? Como é que foi o início? Foi Ele gosta de falar, eu dou esse mérito para Rapaz, ele. essa Ah, é? história Ele se acha, sabe? Ele se é bem estimulante. acha. Não, é o seguinte, nós éramos meninos, crianças, vamos dizer assim, né? Adolescentes mesmo. Quando eu mudei para cá, Ela não morava aqui no- em Vitória, na Serra. Eu já morava na Serra e ela era de Aracruz e de repente Virgínia mudou para uma casa quase que de frente com a nossa, né? Ali em José Vocês de tinham Anchieta. quantos anos? caí no golpe, minha Ela filha. tinha, acho que de 10 para 11 anos quando veio. Não, a gente começou no Sim, 10. isso é muito. Quando ela veio Coisa lá, muito menina. ela tinha essa faixa, né, etária aí de idade. Fazia Mechazeiras do Rei, o pastor E eu Clécio. tava com uns 14 para fazer 15. Enfim, e como todo adolescente e criança, brinca pra lá, brinca pra cá de bola, As brinca de irmãs se dele também esconder. cantaram, né? Aquelas brincadeiras de sempre, né? Ela pulando o elástico dela. Elástico. Naquela época Essa da época tinha, do né? elástico. Elástico. E, O povo que vai assistir, tem graças a uns que não Deus, sabem essa o que época de brincadeira sadia, sem maldade, né? Mas o tempo foi passando, né? Passou um aninho, passou 2. Eu nem olhava pra essa guria quando era, né? Sem nada, não tinha nada ainda. Ele Não gosta de chamava, contar, porque tá vendo como que ele é? não chamava atenção, porque o homem é pelo que vê, né? É. Ué, enfim. E ela começou a aparecer algumas coisas, né, que chamam a Não atenção. me comprometo. Enfim. Um dia eu tô lá, né, na minha casa, assistindo a Copa do Mundo. Apareceu algumas Esse é coisas, é doido. ótimo. É, vai crescendo, vai se Assistindo a formando, Copa né? do Mundo, minha mãe na cozinha, sozinha, pai trabalhando, Sim. e eu lá no sofá sentado, me entra ela, né? Toda linda, como é até hoje. E sentou no outro sofá e eu, rapaz, do nada eu bati o olho e vi algo diferente. Me já chamou atenção diferente. Mas aí ela já entrava dentro de casa, assim. É, nós Era éramos amiga dos amigos. Amigos, vizinho Minha de mãe frente, nunca né? vi Ficou a aquela amiga da coisa minha mãe legal, com ele. mas Entendi. amizade pura. E de repente, os olhos mudaram, né? Isso passou 2 anos, 3 anos. Eu Sim. fiz 14 Interessante, anos, né? entendeu? Já Deu tava. um clique, Você vê que é mudou. o perigo de deixar sozinho dentro de casa. É, não, o eu touro, tô é sendo- porque ele é o touro, ele eu tô- acha que é o touro, né? Tô sendo sincero, isso é um perigo. O olho bateu diferente, eu falei, vou beijar essa menina. Olha Eita. que menino, Vou dar um crente. Eu confiava neles. Tipo Eita. assim, eu olhei e falei assim, vou dar um beijo nessa menina, mas não é que eu vou fazer isso aqui assim, do nada. Do nada, pensa. Falei, eu vou lá pra trás, lá e fingir que eu tô num tanque mexendo em alguma coisa. Se ela aparecer Sim, aqui, gente. eu falei, é porque Ensinando ela... coisa errada pro povo. Gente, Não, você vê. É a com estratégia, essa né? cara, né? Aham. Nunca pensei. É a estratégia. Menino, olha, é de rir, cara. Isso era Eu malandrinho na não sei igreja, de né, onde que eu tia? tirei essa coragem. Aí, tô lá, né? Dando uma de João sem braço. Isso passou algum inocente. tempo, né, amor? De quando a gente mudou. Sim, 2, já 3 anos. 2, Já 3 tava anos de mocinha, já. amizade. Aí, ela apareceu. Aí eu falei, é aqui que eu pego ela. Fui chegando, puxando conversa e fui imprensando ela entre a caixa d'água que estava no chão e a parede da cozinha nos fundos lá. E minha mãe na cozinha. Menina, agarrei ela à força, dei um beijo na boca dela. Tá! Mas Meu Deus, amor. foi Tá um, ensinando coisa. mas foi um tapão na cara Você tomou? que eu fiquei assim, ó. Eu não esperava aquela reação, Eu velho. esperava que eu ia fazer essa reação, mas foi um efeito, Aí eu- né? Como é que. Vontade de revidar deu, mas como é que faz? Falei, não, eu fiquei sem ação. Aí saí, entrei, pá, falei. Todos os dois foram sem graça, né? Gente. Mas foi só o tapa ou xingou você todo? Não, foi só tapa. tapa e Ficou saiu aquele fora. clima assim, né? Pá, eu voltei a ver o jogo, ficou aquela coisa. Beleza, aí Ela voltou pra sala? Aí ela voltou pra sala, mas depois ficou aquela coisa assim, né? E ela foi embora.
Beleza, faz. Se no outro dia ela aparecer aqui é porque gostou. Oi, gente. E ela amiga das suas irmãs. Não, A gente já tinha um convívio bem legal. Não tinha ninguém na rua na época, era só elas. Rapaz, foi batata. No outro outro dia ela dia. tava lá. Aí pronto, aí começou beijo pra cá, beijo pra lá. Não, aí Começou a passado um conversar. tempo, a gente começou já a conversar, uma coisa de namorico. Aí começamos a. Aí eu pegava ônibus junto pra ir pra escola. Ainda tava já fazendo minha começou a. Mas no segundo dia já beijou de novo? Aí ela deixou? Deixou. Eu fiquei apaixonada. Sério? Deu um tapa na cara e A gente essa ficava, paixão. ó, a gente Aí já brincava de foi mais- pique, esconde juntos. Já rolava uma coisinha, só que eu fiquei sem ação com aquilo. Mas eu já tinha interesse, era nele, não era nos outros, porque ele tem mais 2 irmãos. E, tipo assim, na época, era encantamento mesmo, a gente gostou, a gente se afinou. Aí ele estudava no instituto, eu também. Uhum. A gente saía de casa junto para pegar ônibus junto, mas não podia pegar no mesmo lugar, porque minha mãe vigiava. Aí ele ia primeiro pro ponto final, né, meu bem? E eu ia Nossa. depois, para poder pegar o pais mesmo dela, seu pai e sua ônibus. mãe não sabia. Doido. Não, 16 anos que minha mãe foi saber que a gente estava de. Os pais dela Do ficaram pitico, doidos entendeu? quando a gente Um ficava. ano depois, então. Gente, Um ano era uma depois. coisa muito, era uma coisa muito inocente mesmo, assim, tinha essa maldade do menino, mas era inocente, Não, assim, você não pensa. tinha. Eu sei, é muito legal, cara. Eu brincava de bolinha de gude, soltava Eu pipa. não sei se você conhece Aí José você de tem uma Chica. filha. Conheço pouco. A gente se escondia em Né? outro canto, gente, vocês não têm noção. A Não gente tinha perigo junto. nenhum. Aí vamos esconder junto, né? No mesmo lugar. Aí, fica agarradinho lá. Já Mas, era, gente, olha, não tinha interessante, sabe o problema. que é? É que era só beijo, carinho, não Aham. tinha nada Nossa, quando de tirava um maldade, beijinho, não. era- Coisa de criança mesmo, que nós sempre fomos Sim. evangélicos, né? Sim. Assim, ela começou a frequentar a igreja, Depois que eu conheci a família Depois que deles. passou Ela a me tinha o temor de sim. Deus e, na verdade, sabe o que acontece? É uma mente mais limpa. É, não Sim. tinha aquela influência É uma ruim. mente mais É uma coisa limpinha. natural, né? Você O não- nosso prazer era saber Fica que pensando. era meu e eu era dele, assim, que a gente não tinha outra relação com ninguém. Tanto que na época tinha as meninas da igreja também, que eles também se andavam, entendeu? Mas assim, só de saber que agora eu andava com ele, já tinha aquele compromisso, o pessoal já respeitava a gente. Sim. Tanto que os meninos da nossa época, hoje, por exemplo, Mary Kay, lembra? O Aldo, não sei se você lembra da nossa época, a gente namorava, Antônio, Sirene, Claudinho, a Tânia, Cláudio, mais, gente, olha o problema aí. Claudir. Cláudio, Ai, você não Claudinho, Isso aí eu lembro. Antônio, Claudinho. Antônio, Lucirene, Lembro. nós somos tudo da mesma. o Gibson, o Wilson. É. Então a gente era aqueles meninos garotão, tinha futebol atrás da igreja, lembra aquela quadra atrás da Lembro. igreja? Ali a nossa diversão era aquilo, então assim, a gente só tinha aquela responsabilidade, não era nem responsabilidade, mas era assim, o carinho de estar todo mundo junto naquele, Uhum. não tinha maldade, não tinha. A gente demorou a ir para cinema junto, a praia junto, a gente não ia, era só aquele compromisso de saber que eu cuidava dela, e eu, entendeu? Quando a gente puder, ele esperou fazer 15 anos, foi pedir meu pai para namorar, e meu pai não deixou. Não deixou. Não. Aí vocês namoraram escondido? Aí a gente ficava Escondido. nesse lancezinho de portão. Eu esperava ele chegar do serviço para ver aquele amor. Uhum. ficava até Ai, tão tarde. legal, né, gente? Ele Nossa, ficava nas gretas. A minha janela da minha casa, antigamente, tinha como é que era? Veneziana. Aí eu ficava ali, já tinha até o formato da veneziana, já, sabe? Para ver ele chegar, ele só passava, dava um tchauzinho no portão. Morava em Olha que frente, lindo. né? Morava É em frente. praticamente em frente. Isso, assim, isso amadureceu nossa relação. Então, esse cuidado a gente tem até hoje um com o outro. Isso que eu gosto de compartilhar isso. Quando esse que cuidado. começou o namoro mesmo? Aí seu pai deixou depois? Não, aí o que acontece? A nossa família também era muito amiga da família deles, eram os parceiros, eram vizinhos bem queridos. Uhum. Todo final de semana tinha musiquinha na casa do pai deles, entendeu? Sertanejo, seresta, né, mãe? Aí mamãe e meu pai também participavam, e a gente também. Então a gente tinha esse convívio, essa relação bem gostosa. Aí, tipo assim, meu pai e minha mãe já ficaram sem graça de não deixar a gente se É. relacionar. Era uma família boa, não tinha tinha por que ele não motivo, né? deixar, né? Uhum. Porque eu também, daqui a pouco, eu acho que ela pensou assim, uma hora ela vai se relacionar, então melhor estar com uma pessoa que a gente conhece, vizinho e tal. Aí foi abrindo, mas foi abrindo assim, ele ia lá em casa, só podia namorar no portão. A gente ficava lá no portão, em pé, conversando, toda a vida. Aí depois foi abrindo um pouquinho, né, amor? É porque o que acontece? Os pais dela vêm de uma família em poder aquisitivo melhor que os nossos pais, né? Naquela época. E meus pais não eram evangélicos. Por isso que rolava de vez em quando essa questão dessas musiquinhas, mas nos criaram dentro da igreja. Graças a Deus, né?
Era coisa Você comentou familiar. isso esses dias comigo, né? E Os era pais de familiar. você, os seus pais não são ainda evangélicos, não sei agora, Não, né? hoje, graças a Deus, eles, Agora são. né, Mas não frequenta, não tem já abriram o coração para Mas Jesus. engraçado que Não vocês todos são, todos os Cristãos. filhos, todos os netos, Netos. toda a geração. Eles não, Que bênção, viu? não deram essa benção de nos colocar nos Orientar. caminhos do Senhor, Todos. entendeu? Família toda. Todo. Tudo Todos. abençoado. Impressionante. Graças a Deus. Isso é um orgulho Então para isso fez uma diferença muito grande. Então quando a gente começou a ver que realmente Tava dando certo, nós né? tínhamos interesse de continuar o namoro e levar a coisa mais adiante, mais a sério, aí foi onde a gente começou a conversar, né, a respeito de sermos mais responsáveis nesse sentido, em sempre respeitarmos um ao outro, né, Sim. com palavras, que é muito importante, jamais xingar, faltar com Você respeito. assistiu o nosso episódio de sexta? Não, Você está falando que a gente falou lá. Que bênção. não assisti. Exatamente. Ele assistiu Mas- só um para poder ver como é que funcionava, né? Foi até o da Giovana e do Mas- Cris, ele assistiu. Aí, Agora vai assistir mais, né? com certeza. Aí Histórias muito nós maravilhosas. colocamos essas coisas em pautas, né, para que a gente pudesse realmente, né, ver o que a gente queria realmente, se a gente Uhum. ia conseguir ou não. Sim. Porque nós namoramos 6 anos e noivamos 1. Aí depois casamos. Inclusive, né, eu não sei se vocês estavam no meu casamento, eu apaguei 30 segundos no altar. Ele Não. desmaiou. A Não, Virgínia tem me segurou. 36, não. Emoção não? Como é que foi? 89 eu casei. Ah, rapaz, A gente se diz o converteu em médico, 94. diz o médico que foi estafa, Ele se né? batizou em 95. Eu fiz a parte dela todinha naquele dia e fiz a Eu não minha, tenho irmão, né? e não me alimentei ele assumiu direito. toda essa parte do masculino. E não me Antigamente era alimentei staff direito. que falava. Aí me deu tipo uma vertigem, eu Ficou tipo meio de dormir, né? Eu arriei nos braços Fala dela. do pastor Aí Gessé. atrasou meia hora o casamento. Não, o pastor Não, Gessé não. estava falando quando ele... Ah, tava. no eu casamento. estava com ele e eu Tava na sustentei mensagem ele, do e ele, pastor. ó, querendo ir. Né? Mas foi muito bom, gente, ó. Todo O que eu mundo tenho lembra que dizer é o disso. seguinte: tem lutas e não são poucas, porque somos totalmente diferentes, claro, glória a Deus por isso. E ao longo desse tempo é o que cada casal precisa se dispor a querer aprender a lidar com a diferença um do outro. Porque senão não vai. Misericórdia, essa mulher é benção pura na minha vida. Glória a Deus. Agora eu sou perfeito? Não sou. Quantas dores eu causei, quantas mágoas eu causei, acredito né, no coração dessa peça maravilhosa aqui. E quantas ela também me causou. Mas eu acho que fui o maior causador dessas peças. E ela sempre teve muita sabedoria em saber lidar com isso, né? E houve uma época na minha vida em que eu trabalhava muito. Eu sou um cara trabalhador. Eu trabalhava muito e não via. É assim, né? Sim, é normal, né? Não via. É. Né? Aí falei, não, tem alguma coisa de errada aí. Não é Vamos fazer possível. para a parte do evangelismo agora, ó. Já vai Não. passar para a parte do Tem evangelismo. alguma coisa de errada aí. Tô trabalhando demais, o dinheiro entra e some. Eu não tinha aquele compromisso sério com Deus. Eu era aquele evangélico, né, em que não tinha um compromisso sério com Deus. Sério mesmo. Aí foi onde eu comecei a rever muitas coisas. A vida foi mudando, eu fui adquirindo as coisas, né? A Virgínia junto, batalhando, e nós fomos, graças a Deus, conseguindo comprar as coisas materiais, e foi onde foi começando a mudar também esse lado de termos as coisas, né, dentro da bênção do Senhor. Com muita luta, com muita garra. Aí Deus, ele, na sua bondade e misericórdia, e por vontade dele, permitiu que a Virgínia adquirisse um tumor, né?
que a gente usa uma expressão maligno, né? Em um dos seus seios, e aquilo ali foi um baque para nós, né? E dali por diante nós também aprendemos a ficar e olhar a vida de um outro ângulo, de uma outra panorâmica, de uma forma melhor também. Que ali nós pensa, tudo mil maravilha, tudo bom, de repente esse susto. Aparece um. Chega numa idade que já conquistou tudo, filho, né? As coisas, neto. E Né? você passar por uma situação dessa. A minha filha já era crescidinha, bênção pura as duas, né? Bênção pura todas as duas. E aí nós falei, Ficou com agora medo de me perder. Desesperou. não vou dizer que desesperei, mas eu chorava pelos cantos sem que ela percebesse, né? Porque não é fácil. Se não foi fácil para mim, eu ficava pensando nela, né? Né? Porque ela ia entrar agora numa nova fase de quimioterapia, radioterapia, né? Você tem que ficar num cirurgia. acompanhamento, né? Para sempre, né? Então, o meu caso foi um caso particular, que eu só tinha a solução daquele momento, nada mais serviria depois, né? As pessoas, geralmente acometida com CA de mama, faz um processo terapêutico depois com remédios, né? Por 5, 10 anos. E no meu caso, só um remédio funcionava, um remédio americano chamado Herceptin, e era tomar ele e pronto. Se ele não resolvesse, não tinha mais chance. Eu tive que depender mesmo. Por causa do tipo de tumor? É, a gente faz um exame histoquímico para saber o nome, a identidade do tumor, né, o DNA do tumor. E ali só o único remédio que funcionou, que diminuiu para poder eles entrar com o processo, era o Herceptin. E a gente não tinha aqui ainda no Brasil. No Brasil. Estava estudo ainda, 10 anos atrás, né? Tem 10 anos que eu passei por esse processo. E aí, tudo assim, teve que fazer pedido, trazer de fora, foi aquela burocracia, tal, e ainda passamos por essa luta, né? Que se esse remédio não funcionasse, eu não ia ter mais. Tanto que eu não tomo remédio nenhum, nunca tomei depois. Eu fiz só a químio, fiz a rádio e pronto. Glória a Deus. Então, assim, eu tive que crer na cura, eu acreditei lá naquele momento mesmo, né? Desde o início, Perdeu esses lindos eu nunca me cabelinhos. desesperei, gente. Eu lembro dessa fase. Eu tenho certeza, assim, eu tinha certeza que era algo vindo do céu mesmo, era permissão do Senhor. E foi ali que tudo, aí mudamos de novo a nossa rotina, a nossa vida. Então, Tudo mudou de novo, é, pra vida, né? São Mudou pra fases, vida. né? É, você passa a tudo ter, passa. você passa a ter um olhar mais, né, completo quando você cai numa realidade dessa, É né, que verdade. bate a sua porta, A gente tem outros uma valores situação agora. dessa. Aí você passa a ver que muitas coisas não têm sentido mais. Né? Essa Uma coisa que me chamou a atenção aí, isso é quase que comum aqui, né? E o pessoal sempre fala bem parecido com esse assunto. E é uma coisa que a gente sempre chama atenção para as pessoas que estão ouvindo esse podcast. A questão que você tem uma história antes de assumir o compromisso de casar. Vocês namoraram 6 anos, noivaram mais 1 ano, e nesse período vocês se conheceram a luta de cada um, né? As dificuldades de cada um, as manias de cada um, para poder consolidar esse negócio, que esse negócio seja permanente. O Isso. que acontece muitas vezes hoje é que a pessoa se conhece no carnaval, né? Já tá amando. Já tá amando, Tudo é lindo. né, amor? Já tá amando, É já minha engravida, vida. e aí, você é tudo para mim, você é o que eu queria, você é para a vida toda. E aí, com 1 mês de casado, já não tem mais como viver junto. Então, um dos grandes problemas hoje é essa questão imediata das pessoas se conhecerem, e muitas pessoas até falam assim: nossa, esse pessoal de igreja aí tem um negócio de fazer corte, Aham. que a corte não é depreciar ninguém, é um tempo de conhecimento, né? Para a gente evitar aquelas coisas de você, quando chega, né? Até a lua de mel, quando volta da viagem, quando faz, né? Lua de fel. É, Descobre que não é mel, é fel. já não é mel, é fel. Já vem com fel na cabeça, chega o primeiro dia de casado, os dois em casa, já não tem a mãe, já não tem o pai, já não tem aquele monte, aquela estrutura que tinha só os dois.
mas só que eles não se conhecem, eles não tiveram tempo de conhecer um ao outro, né? Não conhecer as manias. Aí o cara chega em casa, já tem uma expectativa, muitas vezes expectativa da mãe, Vai repetir o modelinho da mãe, né? da mãe. Ou ela, expectativa do pai ou da própria mãe também. Só que aquela expectativa não combinou antes, não conversaram antes. Não teve tempo para ela nem para ele avaliar como que funcionava a família do cara ou a família da cara. Eles não tiveram tempo, não investiram tempo para se conhecer. Como é que era a mãe e o pai dele? Como é que é o relacionamento familiar? Porque você, quando começa a frequentar a casa do outro, porque isso é normal, né? Vocês estão assumindo um compromisso Sim. futuro de um casamento, que é para sempre. Você já imagina como é, né? Imagina como é. Funciona. Você começa a conhecer o funcionamento. Como é que é a mãe do cara? Como é que é o pai dela? Como é que eles se relacionam? Onde eu, como marido futuro dessa mulher, ou eu, como futura esposa desse homem, eu vou ter que trabalhar e mexer, vou ter que me comportar para poder vencer os desafios desse casamento novo, dessa junção de pessoas diferentes. Então é por isso que a gente fala sempre aqui que é muito importante conhecer esse tempo de maturação do relacionamento para que esse negócio dê certo. Porque nesse tempo de maturação pode até desistir. Não é problema desistir do casamento, também era desistir antes, Exatamente. porque depois é uma luta, né? O que é interessante que você falou aí? Até mesmo quem já fica lá 5 anos, 6 anos, 8 anos, né? Quando casa é uma outra fase. Da fase. E o que as pessoas, quando casam, elas não sabem ainda, o casal não sabe. Que quando você entra dentro de uma relação, cada um traz a sua história, né? Cada um traz a sua bagagem, mas ninguém abre a bolsa, ninguém abre a mala antes do casamento. Percebe isso? Sim. Muita gente namora 3, 4, 5 anos e ainda é iludido. Ah, você não fazia isso quando a gente namorava. Não mostrou, não se revelou. Mas quando casa, né? Tem aquela liberdade agora e começa a abrir a bolsa e mostrar a mala, né? A gente fala a mochila e mostrar os erros, porque ninguém mostra o erro para se relacionar. Se eu ficar falando pro meu marido quem eu é, como eu sou, ele não vai. Bom, essa mulher não presta. Os olhos dele estão me vendo de uma forma. E nem ele me mostra tudo. Eu vou descobrir no percurso, no caminho. Então, assim, mesmo aqueles que casam já com bastante convivência e os novos, o erro deles é não se mostrar antes. A gente precisa conhecer o outro antes de casar. E esse é o tempo necessário que a gente tem. Mas lembrando que mesmo tendo esse tempo, você vai se surpreender lá na frente, porque alguma coisa muitas fica pra coisas trás, né? vai surgir. Muitos relatos vão surgir e você vai ter que ter maturidade para entender que aquele tempo já passou. Vocês estão vivendo agora a história de vocês. Então tem que haver o perdão, tem que haver, né, o diálogo, a humildade. Tem que haver essa conexão, porque a gente não consegue depois ultrapassar as próximas barreiras que vão vir. Eu acho que, sabe o que acontece? As pessoas às vezes começam e começam com amor. Uhum. Ninguém se conhece, se odeia e vai se relacionar. As pessoas começam se amando. Encantamento, aquela paixão e tal. Quando aquela paixão passa o tempo e a pessoa continua juntos, aí chega um tempo que a pessoa tem que ter disposição e querer que aquilo dê certo. Porque se você deixar para lá, qualquer coisa que a pessoa faça vai fazer com que você odeie a pessoa momentaneamente e pense em separar. Aí você esquece que você tem filho, que você tem uma estrutura, que você precisa... Você só pensa em ser feliz. E hoje eu vejo muitas mulheres que vão se aconselhar com gente que tem esse pensamento. Não está dando certo, separa. Pessoas erradas. Né? Esse cara... Quem no sexo, não, é ruim. Separa, arruma outro, trai. A pessoa que busca o conselho com gente que não tem um casamento bom... Vai ter essa resposta. Vai ter sempre mais um problema para administrar, porque até as ideias que a outra dá são ideias que talvez ela nem está tendo. Desperta coisas e a pessoa perde um tempo da vida que poderia estar investindo no quê? No próprio relacionamento que um dia começou bom lá atrás. E muita gente deixa isso passar. Eu acho um pouco de burrice. Hoje eu tenho batido muito nessa técnica. Eu trabalho com terapia familiar. E
que mais a gente vê casos clínicos é isso aí, pessoas que vão buscar primeiro ouvir outras vozes, né? É. Cristãos também. Vai Sim. se aconselhar com pessoas que não estão no nível espiritual nem matrimonial que ela está. Mulheres casadas indo buscar conselho com mulheres solteiras, ou mulheres que já se divorciaram, ou que o casamento para ela não deu Ou até certo, casada, mas que não vive trai bem. marido, é doida. Então a gente bate na tecla hoje para você ouvir a voz correta. Primeiro a orientação da palavra e depois buscar alguém que já passou, ou que está passando, ou que pode te aconselhar de uma forma Que correta. você confie, Que né? você confia. Porque Principalmente. se você buscar outras vozes, você pode ser enganada, né? Então a gente precisa muito ter esse cuidado. E outra coisa, só para terminar, meu bem, o que você falou aí sobre conhecimento. O conhecimento liberta. Entendeu? Então, por exemplo, se você está passando uma situação no seu casamento, a gente deu sorte, porque a gente aprendeu sozinho. Na nossa época não tinha terapeuta, não tinha, né? O máximo que a gente tinha era o nosso pastor, que nos aconselhava, fazia as visitas, né, para saber como a gente estava, beleza? A gente Graças também a teve Deus. crise, tanto que a gente foi para o encontro de casais, a gente não estava legal quando a gente foi. Para a glória de Deus, a gente houve uma, né? Houve uma reconciliação, mas o que que é a dica? O que que a gente indica hoje? Procura conhecer o terreno que você está pisando. Cara, se você casou, vai buscar uma literatura, vai buscar um conhecimento, um curso, né, uma terapia, de repente, se para você é Casados para difícil. sempre, né? Casados para sempre, entendeu? Uma mulher única, para você aprender a ser a esposa. Então, assim, o conhecimento hoje tira você de várias situações. Então, se você não está conseguindo, essa é a dica para você, né, que está passando por alguma situação. Tá difícil para você hoje carregar, você não está suportando, não está aguentando o fardo, o esposo, a família, a casa, busca informação, vai, busca uma literatura. Hoje, assim, a gente tem uma oportunidade que na nossa época a gente não tinha, que é o YouTube, cara. Olha isso aqui, você tem a oportunidade de aprender antes, aprender durante. Então, assim, a gente não tinha essas informações. Hoje tem pastores, o pastor que a gente gosta muito, né, que é aquele Josué Gonçalves, né? O pastor Silmar Coelho. Tem tanta gente que fala de casamento, que orienta, ensina. Você não precisa nem pagar, tá de graça, né? É. Então busca isso. Isso é o primeiro passo que você vai dar se você perceber que não tá legal, que você não tá legal como pessoa. Porque se você não tá bem como pessoa, nada tá bem. É. Sua casa não tá boa, a igreja não tá boa, o serviço não tá boa, nada. Então, buscar conhecimento no que tá faltando para você, ouvir um podcast, ouvir uma Camila Vieira aí, qualquer coisa que vai te orientar a seguir para dar o próximo passo. Então, essa é a nossa dica. Agora, buscando também a pessoa que tenha sabedoria, porque tem muita informação ruim também, no mesmo lugar que tem a boa, tem a ruim, Tem. né? Que tá falando lá. Muita informação. Essas mulheres feministas, né, que defendem essas coisas e tal, assim, sai fora, gente, sai fora dessas coisas que não te leva para lugar nenhum, não te dá lugar de Eu, paz. eu quando tenho a oportunidade de poder orientar, né, um casal que nos procura, que abre as portas para querer ouvir, né, e ser ajudado, o que eu digo sempre para esses casais, né, quando eu tenho essa oportunidade, é o seguinte: é dentro de casa que você mostra verdadeiramente quem você é. Então ali você começa a até se assustar. Meu Deus, eu casei com essa pessoa mesmo, É lá que a gente se mostra, né? né? Então é ali que a gente precisa cair a ficha de que realmente quem nós somos. Quem verdadeiramente é o NEC. Eu tenho que ver isso ali dentro da minha casa. Como que eu trato a Virgínia? Né? Nossa, muita coisa. Hoje eu tenho essa forma de olhar, que eu fui ajudado, eu busquei ajuda. O pastor César nos ajudou muito, entendeu? E outros casais, depois que nós começamos a frequentar, né, esse ministério, encontro de casais. Uhum. Quando nós começamos, o nosso primeiro foi com o pastor Gessé, lá no Maria Peneda, como eu já Maria comentei. Penedo, Entendeu? Uhum. Depois nós não saímos mais. Então é interessante, você que é casado, você que vai ver esse podcast, vai ouvir, você entender que casamento é tudo de bom na vida do ser humano. É tudo de bom, porque foi Deus quem fez. E tudo que Deus fez é bom, gente. É muito bom. É bom. Nós é que complicamos. Nós é que trazemos as dificuldades, nós mesmos. Então nós precisamos ir aonde? Na fonte que criou.
Agora, nós queremos se dispor aí à fonte verdadeira que criou o casamento. Ah, isso não existe. Ah, ei, para, gente. Nós estamos vivendo tempos maravilhosos. Hoje nós temos, né, até a ciência provando que Deus existe, É real. Quanto mais você estuda, que as mais coisas você de Deus são sabe que Deus é verdadeiras. fiel. Para Mas o aí. diabo tá furioso e Você tá você tá, descendo o pau eu no que só povo. posso dizer o seguinte: você está vivendo hoje o seu relacionamento numa área com dificuldade? Opa, vamos buscar ajuda. Isso não é- Vamos ser humilde. Isso não acontece muito, sabia? Vamos ser humilde. Ninguém quer mostrar o Você lado vai ruim, saber, a né? gente fala que de vez em quando, casal que a gente conhece há Precisa de ajuda. muitos anos, Não tem quando jeito. você vê, se separou. Aham. Você nem ficou sabendo que eles tinham um problema. Fala que é seu amigo, mas não te procura para conversar. Daqui a pouco, Deus, não teve jeito, Né? não. Poxa, muito triste. Você falando isso aí, eu fico pensando o seguinte: na afirmação e na determinação de Deus, quando fala que o casal é uma só carne. Pensa. Então você pensa bem comigo. Se você consegue fazer exatamente aquilo que nós estamos falando aqui, que é você amar sua esposa incondicionalmente, e a sua esposa te amar incondicionalmente, e vocês assumirem a postura de entender e viver uma só carne, um corpo só, dois corpos, né? Mas uma só carne. É a única conta matemática, é o único método da matemática, ela A não física, funciona. na física não bate, né? Não bate, né? Porque 1 mais 1 é igual a 1. Não funciona. Para Dois nossa igual a 1, realidade, né? A Por isso- matemática não por funciona. isso que- Sempre dois igual a 1. Por isso que Deus está no meio. Exatamente. Agora você Que é pensa, algo sobrenatural, é né? sobrenatural. Você pensa comigo uma coisa. Quando a Bíblia fala que a gente tem que pensar no nosso cônjuge como se fosse o nosso corpo, Uhum. ninguém maltrata o seu próprio corpo. Quem vai né? maltratar? Ninguém né? maltrata. Seu próprio. Então, a gente entende o seguinte, que a melhor amiga que você tem na vida é a Virgínia. Porque ela é o seu próprio corpo. Ela sou eu, né? Ela é você. E da mesma forma, ela em relação a você. Você Uau. entendeu? Pode falar uau? Pode. Então, assim, não tem pessoa nesse mundo que vai se preocupar mais com você, em cuidar de você, do que a Virgínia. Porque quando ela faz isso, ela está cuidando do seu próprio corpo. Eu sou Olha que inteligente. mistério. Sou inteligente. Mas você só passa a ver dessa forma quando você vai na fonte. É. Você não consegue entender isso. Se não for na fonte, você não quer entende Deus. isso. É uma loucura. Você não- E o Neco falou o negócio da casa, de casa. Imagina a gente ter esse cuidado na nossa casa, ninguém tá vendo, você não tá fazendo pra ninguém, não. Olha que sentimento de amor gostoso. É. Você tá entendendo? Você perceber que o outro tá cuidando de você, independente, não é pra se amostrar, é o dia a dia, né? Igual eu vejo assim, os vídeos, cozinhando por amor. É por amor, você não faz pra se aparecer, não. Não é pra ganhar like, não. Nada. É a sua vida, vocês já eram assim antes. Então, às vezes, as pessoas falam assim, gente, a gente não acredita que é assim mesmo. Quando é que conta alguma coisa, as meninas falam assim, nossa, você tá tão bonita, você é culpa dele. Porque na hora de sair, ele fica, amor, bota isso aqui sim, bota isso aqui sim. É um cuidando do Olha que outro, beleza. entendeu? E assim, às vezes, hoje de noite mesmo eu vi, ele me cobriu, eu senti que ele tinha me coberto, sabe? Eu senti que meu pé estava frio e ele me cobriu. Então assim, não é uma pessoa que passa, você não está passando na vida da pessoa, você está cuidando. E questões de cuidado, assim, eu tenho muito cuidado mesmo. Então, assim, eu tenho prazer, porque eu sinto que eu estou cuidando de mim mesmo, da minha casa. Quanto mais tempo ele estiver bem, mais tempo eu vou ter ele perto de mim para cuidar de mim. Então, a gente tem que ser inteligente. Por quê? Porque se eu dou qualidade de vida para o meu cônjuge, mais tempo a gente vai ter de um cuidado um para o outro. Eu não vou estar só. Quem vai cuidar de mim, né? Então, eu tenho ele me tem. Hoje a gente está nessa fase de estar só, né? De só. Então, a gente só tem a gente mesmo. Então, tudo que a gente faz é para ele, tudo que ele Como é faz que é é? para mim. A gente vai entrar nessa fase em setembro. Como é que é? Está só? É bom. Então, você vai se preparando, porque no início você tem aquela frustração, porque hoje a gente, nessa fase que você está, você vive para os filhos. Ainda tem a Fefe. Então, você ainda vive para isso. Pensa em arrumar uma coisa, fazer outra, comidinha depois não vai ter mais. Então, se você é uma mulher e um pai, né? Uma mãe e um pai,
que vive em função desse filho, você precisa se preparar, porque ele vai sair mesmo, o amor vai continuar, mas você já não vai ter mais aquela Mas a gente não preocupação. vive em função, não. É. Quem não vive Isso em é um função é erro. mais fácil. A gente vê esse erro nas pessoas. Quem vive fora da função, já é filhos livres, a gente não teve esse problema de ninho vazio lá em casa. Porque a gente não vivia em função de filhos. Primeiro sempre foi a gente. Aham. Entendeu? A gente sempre teve nosso dia, a gente sempre teve nossos momentos. A Isabela é muito querida, vocês conhecem a Isabela, ela é um amor, é um doce. Assim, é um doce, mas é brava. Mas assim, ela é brava. Ela é. Mas ela é muito segura, mas ela nunca precisou dessa coisa, né? De a gente ficar bajulando nada, não. A gente sempre deu independência. Segundo a psicanálise, a mãe e o pai bom é aquele que se torna desnecessário. Olha que lindo. Que coisa, né? Aí. A gente tem que treinar os filhos para eles se sentir desnecessários. Nunca mais precisar de você. É sinal de que você acertou. Você fez Porque certo. aquele filho que fica o dia inteiro na sua casa, querendo, comendo, bebendo, você pagando conta, você errou alguma coisa aí. Aham. Entendeu? Concordo. Freud não plenamente. tá certo? Segundo ele, a mãe boa é aquela mãe desnecessária, que se torna desnecessária. Então você, cada de Deus, né, que eu falar. Boa esse Não, e negócio. é bom, hein? não, por causa da pergunta, porque é E interessante. mãe chata é mãe boa, você Porque sabe. Sim. quando você tem já essa mentalidade que se deve ter, né? Casados para sempre, até que a morte separe, então isso vai acontecer. Os filhos vão crescer, vão casar, vão formar as famílias deles. Aí vai ficar quem? Voltar ao início. Casal. É. E o que você Então- fez para construir essa fase agora? Agora é o momento de quê? A sós de novo. Né? A casa ficou pequena agora. Voltou Tá te imprensando lá no. Oh, meu Deus, fala não. meu filho. Voltou ao Tô sabendo. início. Os dois de novo. E aí? Né, que faz uma cara engraçada. Você Já não com tá- a Alicia. Voltou de novo. Já Voltou foi a- a Alicia, né? Voltou a Entendi. caixa d'água. Deu para entender. Entendeu? Dá para imprensar. Não, gente, A Gil, às você vezes a falou gente isso, usa Gil, que é uma muito expressão, engraçado. mas é Porque porque é bom para você, sexo, né? o casal bom. precisa entender que, né, são fases, são etapas. Mas se você não constrói lá, Que para você chegar entendeu? aqui, nesse momento que nós chegamos, em que muitos chegam, graças a Deus, Uhum. mas infelizmente tem aqueles que não chegam, né? Precisam estar preparados, porque tem a rotina. É. Sim. a gente ministra muito E com se- nossos casais. tem a 36 rotina, anos então, Não é fácil, não, gente. Você manter dependendo- rotina. Dependendo de como foi essa rotina e de como você tá, e agora? A gente não tem mais. Você muita fica opção, lá, não, ela fazer. Você fica lá no quarto Dá e ideia. fica aqui, não se fala mais dentro de casa, fica aquela coisa chata. Respeito, né? Por isso que tem aquela história. Aí você vê, às vezes você fica impactado, né? Menino, fulano de tal, babado. Fulano de tal se separou com 40 anos de casado. E não construiu. Aí você começa a investigar, assim, por quê? O que aconteceu aí? Tá que- com- tá sem Exatamente. açúcar, Então, né? tem um porquê. O que aconteceu? Aí você vai ver que os filhos saíram de casa, a motivação Acabou. deles eram os Obrigada. filhos, ou então a motivação era o trabalho, porque o cara se aposentou, foi para dentro de casa Isso aí. e não conseguiram mais viver junto. Aí, o que aconteceu na pandemia? É isso aí. Por que houve tanta separação nesse período? Porque o homem sai para trabalhar, fica o dia todo, vira uma rotina, só ficava em casa aquele período. É. Chegava em casa, comidinha pronta, no outro dia sai para trabalhar. Começou a ficar muito tempo. Começou home office, começou a ficar em casa, filho, uma mulher dividir tarefa, porque se está em casa, a mulher exige que divide tarefa. Lembrei Não aqui, deu conta. Virgínia, quero que você veja esse vídeo, tá lá no Instagram, Pode Casar 2024. Uma mulher, uma terapeuta, falando o seguinte, que hoje existe o divórcio grisalho. O que é o Depois de divórcio 40 grisalho? A mulher que sempre esteve mais em casa, trabalhou fora, mas depois de um tempo ficou mais em casa. O marido se aposenta. Quando ele quer ficar em casa, a mulher olha para ele e fala... Não dá conta. Acha Aí eu fui lá, fiz um comentário, postei o vídeo da mulher, até a terapeuta que postou esse vídeo me fez uns comentários, conversei com ela. Eu falei, quer dizer que o cara trabalha a vida inteira, as feministas vão gritar agora. Uhum. Pode gritar, minha filha, pode gritar que eu não tô nem aí pra você. O cara trabalha a vida toda, cuida da família dele, paga todas as contas dele, paga a aposentadoria dele, aí quando ele quer vir para casa,
aposentou, vai ficar em casa, vai consertar um rádio, vai consertar uma maçaneta da porta, vai estar ali com a mulher fazendo a comidinha, batendo um papo. Aí não. Ela tá Aí despreparada. tá na hora da mulher divorciar quando Sim, o cara... acontece Cesárea. muito isso. Gente, Síndrome. que Casamento falta improvisado. de qualquer coisa. Não Aí sei, aí entra aquela questão que tudo nós queremos dar uma desculpa. Tudo nós queremos arrumar um jeito de colocar uma... Justificar, né, as coisas. É. O porquê. Não se preparou para esse momento. Exatamente. Não tinha prazer de estar junto. Não se preparou. Não tinha. Porque no Covid, Entendeu? não sei vocês, mas pra gente foi a melhor fase da nossa Ai, foi vida. ótimo. Você não tem Renato noção. ficou sem trabalho, foi uma A benção, minha fazendo pão. casa vinha cheia. A gente ia para comprar as coisas no mercado que acabava, porque todo dia tinha gente lá, Isabela, as crianças, meu sobrinho, todo mundo podia ficar junto. E aí ficava assistindo filme. Você não tem noção, você não tinha o que Que fazer. tava todo mundo com pânico, com negócio de Covid, não sei o quê, e nós tudo aglomerado. Nós tudo dentro de casa. Eu não sei quantas vezes nós pegamos Covid, eu acho. Rodou Covid. Mas eu falo assim, pra gente foi um momento assim maravilhoso. Para nós também foi bom. Né? Um momento de Apesar daquele medo, aquela insegurança, né? De não saber quando é que vai mas acabar tava isso. junto, Porque né? as pessoas estão obrigadas a ficar dentro de casa. Olha, vamos aprender receita, vamos fazer Mas isso isso. foi o vamos quê? fazer os Efeito da jogos. mídia. Os nossos jogos, eu lembro. Renato virou o rei do pão. Aqui os jogos da Ah, Isabela. nisso você precisa fazer um pãozinho. Bebe Quando a café aqui. Isabela era criança, os jogos que ela levou para. Não levou nem para casa dela de casado, mas largou tudo lá em casa. Nós usamos quase todos os jogos, a gente ficava a mesa cheia de jogos, brinquedos pra gente brincar, dominó, a gente voltou a interagir, entendeu? Então, assim, e eu percebia pessoas reclamando porque não dava conta de. Não aguento marido dentro de casa. Deus me livre, gente, vocês têm De noção. vez em quando eu ouço isso de amiga. Nossa, homem dentro de casa já viu. Porque não preparou, igual você está Copo, falando. Não É. se preparou para isso. E a gente não se prepara A mesmo. gente se diverte pra caramba, eu e Renato, sozinho dentro de casa. A gente eu existe concluo. casos clínicos. Existe casos clínicos hoje, assim, que muitos casais, eu comento com ele, eu falo, ele não sabe os meus pacientes quem são, mas eu comento, falo assim, amor, pensa um casal de 40 anos, não dá conta, porque não tem mais relação, porque vai dormir separado, no quarto do filho, blá, blá. Mas porque não construiu o amor, a amizade, respeito com a esposa. É. E vice-versa, com o esposo. Por quê? Porque é o momento agora de você fazer as coisas sozinho. Tô falando que agora você vai ficar dentro de casa igual dois de paus lá dentro, um olha para cada do outro. Não. Esse é o momento de interagir. E outra coisa, vive novidade de vida. A Bíblia fala isso, que a gente tem que viver um dia de cada vez e em novidade de vida. Tá de vida. Entendeu? O que a gente pode fazer hoje? Amanhã mesmo, por exemplo, a gente vai pra roça, capinar. Eu não. Eu vou lá ajudar, apoio moral, não tô podendo, meu braço tá machucado. Mas assim, ajuda o que ele quer fazer. Vamos lá, vamos fazer isso, vamos plantar. Faz um vamos fazer café, né? Leva um pedaço de pão, um Você trem não qualquer tem assim, né? noção, a gente Mas faz eu A gente não tem casa lá ainda, né? sou uma Deixa eu- negação na cozinha. Se você falar pra mim, pro fogão, Quem faz omelete, meu bem. você vê. Melete bom. Não. Isso aí não é nem cozinhar, né? Fazer um arroz, fazer um café, fazer um... Não, você não é um chefe igual ele, né? Que Não, faz não que monte de sou. troço elaborado. A Virgínia fica Eu assim, tenho nossa, dificuldade, eu falo no negócio de emagrecer, é porque... as Ainda bem que lá em comidas casa come essas fácil, coisinhas tá tudo ajudam, certo. ajudam o casal. Mas, gente, o sério mesmo, o negócio pra dar certo é você É viver um buscar para o ajuda. outro, e buscar ajuda. Buscar Para que você vá entender lá na frente esse momento. O ninho não ficar vazio. Exatamente. Gente, Não fica ficar não, vazio em que gente. sentido? Ontem eu cheguei em casa, Não é que os já filhos tava vão- todo mundo lá em casa. Não é que os filhos não vão ficar, que eles precisam sair, eles precisam ter o lar deles. É. O ninho não ficar vazio é entre vocês dois, É, entre o casal. porque eles estão vivendo a melhor fase da Você não vida tem deles. como você ficar sozinho. Família volta pra você, Entendeu? entendeu? Casa cheia, aumenta, né? Não, mas Quando não vai independente embora pros desse Estados negócio Unidos, de ninho vazio, tem outras coisas que a gente pode fazer, gente. Nossa por vida isso que eu não é tô falando pra baseada você. só em Mas isso é filho. muito real, tá? Isso é Pro real. casal estar bem, Pessoas que têm problema psicológico, compartilhar as coisas. tenta suicídio, por causa disso, porque perde filhos, acha que perdeu, né? Acho que perdeu. Ele não construiu aquilo de querer que fique próximo. Assim, não vou dizer para vocês que a sensação de você estar dentro da sua casa, aquela casa aí que você viveu anos aí, né? Essa sensação aí que Aí você passou ali no quarto, tá vazio, outro quarto vazio, cadê a turma? é. Né? A gente não vamos negar que isso dá um... Mas Sim. isso Tá não ali morada, né, amor? é coisa que traz felicidade. Precisa trazer felicidade pra gente. Mas aí você pensa como? Seu pensamento positivo? Eu fiz um bom Bom serviço. trabalho. Meu filho tem que casar, tem Não a família precisam mais de dele. mim. Porque a Bíblia fala o quê?
Você fica a falta A dualidade, e, exatamente. e a sensação certeza gostosa de que de você trabalho concluído com vida faz sucesso. O seu Tem sua emocional casa, tá Sim. tem tranquilo, seu lugar, tá equilibrado. Honra, deixa teu pai e tua mãe, Entendeu? queria a sua casa. Você fez o seu papel, você Isso aí. ensinou, ele fez. Outra coisa ruim que acontece muito com os pais, filha, pode ir, fica lá, mas se não der certo, seu quartinho tá aqui. Sua caminha tá Isso é aqui, uma quentinha. desgraceira. Não, Entendeu? Abre uma brecha pro diabo já botar na mente. Fala Olha, eu nunca posso fazer isso. o que eu quiser. Não fale nunca isso. Aqui, Caça seu rumo quando lá. casou, a primeira coisa que ele botou na mesa foi isso: olha só, se vira agora. Agora você é adulta, papai e mamãe sempre vai estar aqui. Sempre. Precisou quem? Deus me livre. De conselho. Mas o Agora, quarto, o quarto aqui vai ser escritório. Mas agora já virou quarto das netas. É, Já, virou as caminhas escritório que tinha agora é das crianças, que vai dormir. Mas não tem isso de voltar, não. Nem para buscar o que ficou para trás. O que é seu, vaza, leva. Vai embora. Precisou, papai está aqui. Qualquer coisa ajuda, até financeiro, se a gente puder, a gente não vai negar, né? De aperto, alguma coisa Dá assim. um apoio, né? Um apoio. Empresta o Agora, dinheiro sem juros. isso aí. se Agora, quiser dar, também dá. Dá o dinheiro. É seu, você faz o que você quiser. Mas assim, já avisando que a vida deles é de adulto agora, porque só casa quem é adulto, gente. Criança não casa, não. No caso, não. Criança não tem filho. Então, se arrumou filho, É adulto. quem pariu uma Cresceu. balança. Eu tinha isso aí na minha mente. Vai se preparar para poder Vai se tocar a vida. preparar. Se você não pode, não tenha. Pensa 2 vezes. Ah, eu posso ter filho porque mamãe e papai ajudam, cuida, vai ter 10. Tem algumas, tem várias Gente. ferramentas. Tem várias ferramentas que o casal precisa estar atento, que ele precisa saber lidar com isso. Diálogo. Como é que tá o diálogo? Se vocês não se falam, não se conhecem, lembra do É. conhecimento? Papéis. Papel de cada um. Cada um. Cada um na sua E assim função. vai. Entendeu? Saber perdoar. A vida espiritual de cada um. Oração. Primeiro Entendeu? buscar o Senhor, né? Enfim. O Senhor tem resposta para tudo. São ferramentas. Financeiro. Hoje, Tem muita coisa, muita ferramenta para aprender. muita né, ferramenta para aprender. Saber lidar com isso para que o casal venha saber. E se tiver No momento que interesse, estiver né? passando por esse tipo de ferramenta, opa, é assim que diz a palavra de Deus. Primeiro, é assim que diz a palavra de Deus. E casal fulano tal, ele passou por isso e olha como que estão bem. Busca ajuda. gente? Ajuda. Exemplo, né? Vai pelo exemplo. Como é que o cara fez? Como é que fez? E vocês falaram uma coisa aí que a próxima pergunta é em relação a o tempo de vocês. Vocês já não têm filhos em casa, mas vocês têm um dia do casal. Um dia que eu achei lindo hoje, eu vi uma mulher falando, um cara falando. Foi você que me mandou? Foi o negócio da... O cara falando, o cara que é CEO da Netflix. Foi eu que mandei. Como é que é? Fala. Ele conta, o CEO da Netflix conta CEO o da seguinte, Netflix, hein? ele conta o seguinte, que ele com uma empresa e tal, só que ele um dia, ele falou assim, eu vou ter um dia para minha esposa. Um dia. Esse dia, posso estar em reunião, quando fosse, você só tem 1 minuto para falar comigo. Até Porque 7h55, eu vi isso. Ele desliga. Gente, achei lindo aquilo. Guardei também esse. Uma coisa linda, né? Ele é uma carta que ele escreve. É uma carta que ele escreve, isso aí. E a pessoa lê num podcast, muito legal. Eu guardei ela. A dedicação, o cara falou, escolheu um dia, ele mesmo sendo um CEO de uma grande organização, ele abre mão de tudo para estar com a esposa naquele dia. Então, isso aí foi. É muito Ele massa, né? aprendeu e ele tomou uma decisão. Ele decidiu agir dessa forma. Escolheu. E vocês têm esse tempo, esse dia? Vocês têm. Como é que é? Vocês moram sozinhos, né? Então, hoje, você vê, nós vamos fazer 36, são 35 anos, né, em que eu levei uma vida de um ritmo acelerado de trabalho. Então, Te vamos lembra desse tempo. A gente tinha Pensa- sábado com as pensa que crianças. eu não tinha essa visão. Por um bom Entendeu? período, né? Não, por um bom período. Em tirar esse dia para a amada, tirar esse dia, né? Vamos dizer, vamos até completar assim para a família toda, para ela e para a família. Eu não tinha. Quando dava, A partir né? de quando que comecei a tomar uma decisão para querer mudar isso? A partir do momento da luta dela, né? Sim. Em que eu fui me
me esforçando, me decidindo dentro de mim mesmo a querer lutar contra mim mesmo, porque isso não é fácil não, gente. É. Porque essas coisas materiais, e se você não souber separar isso, você fica pegado a isso. Você tem a responsabilidade de ser o provedor, e Isso. na cabeça. Você fica agarrado isso. nisso. Ministérios também de igreja. Como que se a também gente muito fosse levar essas coisas entendeu? lá para a glória. É. Mas não vai não. Não vai mesmo. Ah. É bom? É muito bom, gente. Traz um conforto, é muito bom. Mas não é tudo. Eu faço essa pergunta, mas a gente não tem, né? A gente tem todo dia, né? Não, a minha fala Todo vai ser dia. essa. Lá em casa, assim, a gente já teve essa questão de ter um dia por causa das crianças, porque como a gente tinha comércio, a gente tinha que tirar um sábado, 2 sábados no mês, para sair com elas no supermercado, levar elas junto para escolher o que elas queriam, porque tudo Sim. nosso é muito correria, né? E que shopping, alguma coisa assim, parque, hotel, até a gente sair final de semana, alguma coisa assim, para passar o dia com elas. Enfim, hoje, aí como a pergunta é hoje, se a gente tem, a gente começou um dia na semana, só que ele mudou agora a rotina de trabalho. Ele trabalha todos os dias. Mas a E- gente sempre tinha um final de semana ou um sábado. Então a gente só tem ou sábado ou domingo, né? Sim. Para poder estar a gente fazendo as coisas voltado para nós. Então o que a gente faz? A gente tem nosso tempo de feira juntos. A gente não abre mão de. Eu não vou à feira sozinha. Sábado. mas, a gente tem o sábado. bom. Se a minha folga tá caindo no sábado, Hoje a gente esse é o adapta, nosso dia. entendeu? Sim. Se for no domingo, a gente então como sai, amanhã vai eu tô de folga. Então amanhã nós vamos lá em Tibuí, fazer uns negocinhos e tal, mas porque final de semana vai ser o passado nosso a gente dia. saiu, foi uma cachoeira, cada Entendeu? dia é um negócio legal que a gente Tá. faz dentro do tempo dele. Agora, o que é hoje para nós? Eu trabalho e eu entro no trabalho 8 horas, 5 para as 8, assim. O NEC, ele me leva todos os dias. E se ele não pega nenhum compromisso se ele tiver que me levar. Aí. Eu acho isso lindo. Você trabalha todo dia? Segunda e terça e quarta eu trabalho online e quinta e sexta eu trabalho presencial. Tem quarta que eu trabalho presencial se houver necessidade. Então eu tenho meus dias que eu cuido deles, da casa, das coisas, e eu vejo a atenção dele. Ele falava assim, amor, amanhã você está indo para o consultório, não tá? Eu preciso, tá, então não vou no dentista hoje não, vou marcar quarta-feira, é assim. Então ele molda a rotina dele, a agenda Muito dele legal. também, segundo a minha agenda. Ele fala assim, amor, eu tenho uma agenda sábado à noite, sempre estou ministrando em algum lugar, alguma igreja. Tem dia que ele não está de folga para me levar. Mas ele se interessa e ele fala, amor, alguém vai te levar? Tem pastor para vir te buscar? Como é que tá a sua agenda, isso aqui e tal? Olha na sua agenda, vê se a gente pode fazer alguma coisa sábado. Então, ele tem essa preocupação, isso é muito legal para mim também. Me traz segurança. Mas isso depois de muitos anos, você tá entendendo? Sim, sim, Agora, de uns 10 anos para cá, Aham. voltou. Mas ele sempre foi atencioso. Uma coisa que admira, eu tenho uma admiração por ele sabe disso, eu falo em todos os encontros de casais que a gente vai, é essa integridade dele, essa relação com a família, né? Esse cuidado com a família, Cuidado. de não deixar faltar, de prover, de fazer qualquer coisa, mas as contas No tá papel dele em dia, direitinho. entende? Então, essa integridade de manter a casa em dia, de não faltar nada, e de eu não precisar me preocupar, que eu tenho que pagar, que eu preciso fazer isso para pagar. Eu não tenho. Porque se precisar, ele carrega. Eu falo isso, mas eu tenho uma admiração enorme, ele sabe disso. Se precisar, né, amor, catar lata, que não vai precisar, porque Deus é fiel na nossa vida, mas se precisar carregar carro, ele já trabalhou carregando, né, amor, transportador, pegando peso. Ele não nega fogo. Aham. Ele é o alfa mesmo, ele é o homem, o macho alfa. Ai, Entendeu? Sim. Então, isso aí, para mim, já é uma admiração. Então, em contrapartida, eu falo, em relação a essas mulheres. Em relação a essas mulheres feministas, é muito gostoso estar nesse lugar de mulher, entendeu? Quero dar um recadinho para elas. É muito bom a gente estar nesse lugar de mulher, Que de ser bom, né? cuidada, sabe? E aí eu lembro que um desses encontros, tem uma fala do pastor Pedro Noy, que até hoje não sai da minha mente, que ele fala que é muito fácil ser submissa, gente. É muito fácil ser submissa. Porque submissão é estar debaixo de uma missão que foi dada para ele. Eu não preciso estar fazendo a missão dele. Por Aí. que eu tenho que ir fazer? Guerrear, lutar, ir para a rua, trabalhar, Só vai ganhar. ajudar. Entendeu? Você vê, ó, meu aprendi outra papel coisa aqui que é eu nunca isso. tinha pensado. Tô Isso aí chocada. a gente está Aprendam isso. aprendendo. Super missão. Ah, tá lá. Baixa A uma- câmera tá do meio agora. Quem tem que se virar é o cara que tá na missão. O papel dele. Ela tá do Mandou lado. ele ir. É. Deus mandou ele guerrear. Deus mandou ele lutar, caçar, trazer. Esse foi o papel. O primeiro homem foi isso. Ué, Por que você quer fazer isso? Não é você. Primeiro que você não tem nem força. você porque quer Deus deu a inverter as força pra coisas, ele. né? É. Deus É deu a aí que eu força pra falo. ele.
papéis, ferramentas. Aham. Quando a gente trabalha isso na clínica, as mulheres ficam impactadas. Eu falo, volta para o seu lugar. Você vai ver como que vai ser uma bênção. E quando eu faço isso, Tânia, que eu vou para a rua querer fazer, comprar, vender, eu tiro ele do lugar. É. Aí a mente dele, que foi preparada para isso, não entende. E ele se sente como? É, Inválido. Uhum. Que não tem poder para. E ele diminui, a energia dele ó, cai. A minha vai crescer, claro, né? Aí não dá. Os polos não batem. É. Entendeu? porque é Então, desobediência. exatamente. Então, quando eu estou debaixo da missão que Deus deu para ele, fico fácil. É. Agora, quando eu quero estar no lugar dele, aí isso não é submissão. Sempre Entendeu? entendendo e deixando, né, esclarecido para as pessoas que vão ver nessa matéria aqui, é que a mulher não está impedida de sair a campo para trabalhar, não é que isso. não. Eu trabalho muito, Ela você é- né? Ela entendendo que se ela, né, se o casal optou por isso, porque tem que ser ambos, né? Tem que Se haver o um casal acordo, né? optou por isso, saiba ela que ela tem um compromisso Com o Senhor, dela, que o papel dela não pode deixar de ser feito. entendeu? Eu continuo sendo papéis, mulher no né? papel. É. Papéis. E o homem De cada também, se eles, enfim, né, entrou mais uma ferramenta que é o acordo. A gente só vai outra ter uma dupla ferramenta, o jornada acordo. agora, né? Mas Se ele tira de também seta. né, entrou no acordo com ela, em que dentro de casa ele vai fazer algumas coisinhas, mas ele tem o papel dele. papel. E agora eu preciso pedir uma coisa para vocês, que a gente já está com 56 minutos. Passa muito depressa mesmo. Passa Não muito falei? 57. E eu quero que vocês dêem um breve recado para quem vai casar, para quem está começando o casamento, naquela câmera de vocês lá. Pode mandar a real, Vai pra lá. rapidamente. Lá, Na É. câmera. É. ou a do meio, Não, Lá. na câmera ali. ali. Um recado para quem vai Recado, casar. Pra quem vai casar, Ai, pra gente, quem Pode casar. É, para você que tá solteiro, que né, tem a intenção de namorar e entrar nessa benção do casamento, que é um dom de Deus, Busca conhecimento, Olha, né? você tem que sempre ir à fonte que é Deus. Isso aí. Você sempre tem que ir à fonte que é Deus. Ah, mas eu não acredito em Deus, meu filho. Vai sofrer. Você vai passar uma perrengue. Só lamento. Você vai passar por dificuldade. Aí você vai precisar de procurar pessoas que vai à fonte que é Deus para poder te ajudar. É. É. Mas sempre a fonte é Deus. Mas que você vai precisar de ajuda, vai. Então, meu filho, E casamento é plano de Né? Deus. Então você já tá E 50%, casamento né? Na é bênção bênção. Casamento é tudo de bom na vida do homem. Tá? da mulher. E da Deixa o seu mulher. recado, Virgínia. Ai, gente, casa. É muito bom casar. Para nós mulheres, Microfone. principalmente, para nós mulheres principalmente, o bom de você ter um companheiro, um ajudador também, porque a gente não aguenta os esbarros da vida sozinho. Então, e casar, saber que tem alguém que vai cuidar de você, primeiro Deus que não vai deixar faltar e depois o seu esposo. Então, assim, casa que é muito bom. Casa e aprenda a ser feliz. Aprenda no dia a dia, basta cada dia o seu mal, a Bíblia fala. Então, aprenda a viver cada dia no Senhor e com o seu esposo, dividindo sua vida, o seu lar, sua casa. Então, assim, casa que é muito bom. Ó, e Casar outra é coisa, Benção. casados para sempre. Isso, casados para sempre. Sempre. E namorar eternamente. Não pode esquecer de namorar, não, gente. Gente, para agradecer vocês por esses momentos aqui, por tanto aprendizado, por conhecer a história de vocês, que eu adorei. Principalmente a parte lá da Caixa d'água. caixa d'água, que eu achei muito Tem que continuar a história da caixa d'água. O negócio da caixa d'água é muito interessante. E isso lá atrás, hein? Imagina hoje em dia. Meu Quem que Deus. esse povo não... Vigia esses meninos. Então, aqui a gente tem uma lembrança da arte. Sonho, Ai, que é a gente. nossa apoiadora, Amanda. E são as canecas do Pode Casar para vocês Cafezinho. Ai, tomarem gente, café, bem marcar a top. gente de manhã lá do Pode Casar. Pode fazer mesinha do Então, Pode Casar. pode colocar aí, né, aqui do seu lado. que a Pode gente fazer vai tirar mesinha do um- Pode Casar e marcar vocês? Aí eu sou meseira. Tonel não vai quebrar, não. Eu sou meseira, então eu Os gosto de cones, canecas. é, de das copos, meninas. de xícaras. Aqui tem os brigadeiros da Brincadeiria, que é a nossa delícia. apoiadora também. A cara. Ela tem também a Sabores Salgados, faz salgados maravilhosos. E hoje ela mandou pra gente, pra vocês, os maravilhosos brigadeiros. Vocês vão amar. Aqui já vai Aí, no nosso Você já quarto. conhece os brigadeiros da Sim, Brincadeiria? já vi, Ah, que bom.
Então, Isso aqui vai pro tá nosso aí pra quarto, que nós você. temos É. um Bonier no nosso quarto, Ai. pra gente comer docinhos antes de dormir. É delícia. Tem Tem biscoitinho, tem Você tem casadinhos, diabetes tipo 2. tem casadinhos. E aqui o azulejo Ai, meu Deus. pode que coisa casar. linda. Nós fomos, pode abrir se você quiser. Ai, gente. Tem atrás aí o negocinho para colocar. Vou fazer. Mostra lá para a câmera para o povo ver. Gente. Quem vem aqui, mesinha, gente, é mimado, tá? Nossa mesinha de café da manhã, amanhã já tá, ó. E agora eu quero falar com vocês sobre os nossos patrocinadores. Cadê eles? Elasa Engenharia, desse rapaz que vos fala. Ah, conheço, muito bem. A Elasa é uma empresa de engenharia elétrica, gente. Abençoa o Renato. Chama ele para fazer a instalação do seu galpão, que vocês não vão se arrepender, É né, isso meu aí. amor? Especialista. Aí. E temos também a Local Veículos do nosso amigo Dudu. Compra, vende, troca e financia os melhores carros, um atendimento maravilhoso. Tem duas Vamos trocar de lojas, carro, uma gente. Vitória. Trocar de carro. Vai lá conhecer, tá? Deixa de ir, não. Quando for Atendimento trocar deles é de muito carro, vai lá na Local Veículos. E agradecer a Rocket Filmes também, que é o nosso amigo Alexandre, que mima a gente, que gosta, que cuida da gente aqui. É bênção esse menino. Ó, viu agora, né? Esse menino, hein? Melhorada, né? Deu uma menina, hein? Gente, e deixar para vocês um grande carinho nosso. Muito obrigado, porque a pessoa para vir aqui tem que confiar na gente, tem que saber que isso aqui é uma obra e que Deus que mandou fazer e que é para abençoar pessoas, para edificar lares. Então, só bênção. Nós também agradecemos a Nós oportunidade, que né? agradecemos essa O privilégio de poder falar do amor de Deus. confiança em de nossas vocês vidas. em nós também. Acreditar na gente, né? Exatamente. Submissão. Estar debaixo da missão que Da Deus missão do confiou outro. para Ai, que você. bênção. Amei isso, gente. Ó, Aí não é fácil a gente ficar embaixo dessa missão. É leve, né? tranquilo. Não é obrigação minha. Ah, maravilhoso. Tranquilo. Se ele não fizer, é problema dele. Ele, como Senhor, Então, a gente vai se despedindo aqui, deixando gratidão, um né? grande abraço para todos vocês que nos assistem. Gratidão. Fica com Deus. Um beijo. Obrigada. Beijo, Tchau, pessoal. Pode Deus cuidar. abençoe vocês. delícia.